só nos chamar ao vivo que o espaço está aberto aqui para você. E para falar sobre a chegada de Brenan ao Brasil, o Fast News conversa agora com o criminalista Rafael Paiva, pós-graduado e mestre em Direito, especialista em violência doméstica e violência contra a mulher. Seja muito bem-vindo, doutor, é um prazer falar contigo. Eu gostaria de saber, primeiro, quais são as suas expectativas em relação ao andamento desse processo contra a Brenan diante de tantas denúncias e da expectativa também de uma série de mulheres que já estava até perdendo a confiança na justiça por conta do andamento desse caso. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Olá, Evandro, tudo bem? É um prazer, é todo meu falar sobre esse assunto tão importante e até reiterar a importância da prisão do Thiago Brenan na luta contra a violência contra a mulher. Agora, com a prisão em solo brasileiro do Thiago, o processo criminal, ou aliás, os processos criminais que existem contra ele tendem a acontecer de uma forma muito mais rápida, muito mais célere, já que a própria legislação processual penal no Brasil prevê que nos casos em que o acusado está preso, a investigação, o processo acontece com prazos mais curtos, acontece de uma forma muito mais rápida. Então, a expectativa é de que os processos, a instrução desses processos, oitiva de testemunhas ou o interrogatório do próprio investigado possa terminar nos próximos meses. Entender também de que forma que as vítimas, elas seriam, vamos falar entre aspas, beneficiadas neste processo depois de tudo que elas viveram e que foi denunciado. Porque é claro que para elas a sensação de justiça será feita quando elas virem Thiago Brenan preso. Mas, por outro lado, há também algo que elas possam exigir de Thiago Brenan como uma forma de compensação pelo que foi feito, como uma forma também de justiça pelo que foi feito? Como é que funciona nestes casos? Com certeza. Então, além da responsabilização penal, que já está em vias de acontecer, as vítimas também podem ingressar com ações indenizatórias, tanto por danos morais como por eventuais danos estéticos, né? Teve um caso, uma moça que foi tatuada à força, né, pelo Thiago Brenan, então elas têm direito à indenização. Importante a gente até ponderar, Evandro, que dentro da lógica do processo penal, existe uma figura muito importante chamada de assistente de acusação. O que seria o assistente de acusação? Ele é um advogado particular contratado pelas vítimas para acompanhar o processo junto ao Ministério Público, que nesses casos é o titular da ação penal, e dentro dessa ação penal, o próprio juiz criminal já pode fixar um valor mínimo de indenização por danos morais. Veja que eu falei valor mínimo. Nada impede que essas vítimas, de posse já desse valor mínimo, possam ingressar com ações cíveis para que esse valor seja majorado. E, Evandro, a gente tem decisões aqui na Justiça, e eu acompanho isso todos os dias, que são bem vergonhosas. Eu tenho casos de estupro aqui no meu escritório, que nós representamos a vítima, e que um juiz fixou um dano moral de R$ 2.500 para uma mulher que foi estuprada. Inclusive, eu queria até falar um pouquinho sobre essas denúncias, porque a gente percebeu que a denúncia começou a ganhar mais força, principalmente depois da vítima, que foi tatuada ali com as iniciais do nome do Thiago Brenan, exatamente porque ela tinha aquela prova para mostrar, né? E aí acusou também de cárcere privado, de agressões. Depois disso, outras mulheres também começaram a criar coragem de falar, olha, aconteceu comigo, embora eu não tenha nenhuma prova no meu corpo ou tatuada no corpo. De que forma que as mulheres elas podem fazer a denúncia sem correr o risco de que haja desconfiança simplesmente porque não há ali algo visual? Doutor, qual é a segurança hoje que o sistema brasileiro é obrigado a oferecer a essas mulheres, mesmo aquelas que demorarem para buscar por algum motivo, né, porque isso tem que ser respeitado, ou aquelas que por alguma questão se sentirem ameaçadas, enfim, de que forma que esse sistema ele deve funcionar à disposição das vítimas? Excelente pergunta, Evandro. Nesses casos de violência, vou falar aqui violência doméstica, mas violência contra a mulher, os crimes sexuais, são normalmente crimes que nós chamamos de crimes entre quatro paredes. O que são esses crimes? São crimes que não têm testemunhas. Então, é natural
que dentro de um processo de estupro não haverão testemunhas. Existem casos em que existem testemunhas, mas na maior parte dos casos não existem testemunhas. Então, em razão dessa característica desse tipo de crime, a palavra da vítima, ela tem um poder muito maior do que em outros crimes. Então, nos chamados crimes sexuais, a palavra da vítima tem um peso maior na convicção do julgador. É claro que somente a palavra da vítima, especialmente se ela estiver dissociada de outros elementos de prova, que aí vão ser aferidos dentro do processo, elas não são suficientes para uma condenação, mas elas são suficientes para que haja uma acusação. E aí, a nossa orientação é que sempre quando acontecer, claro, respeitando o momento de cada pessoa, cada vítima vai ter uma forma de digerir isso, e eu que trabalho todos os dias com isso, eu vejo que muitas vezes a vítima demora a entender a gravidade daquilo e muitas vezes tem vergonha até de denunciar, então que a denúncia seja feita o quanto antes, tá? Especialmente nos crimes sexuais, porque existe um exame que é feito, que consegue detectar, inclusive, células do corpo, né, do indivíduo ali, na mulher, no corpo da mulher, nas roupas. Então, a denúncia, quanto antes for feita, melhor. Mesmo que ela seja feita depois, e não existe nenhum impedimento legal para isso, é possível, sim, obter a condenação do acusado. Mas aí nós vamos precisar de alguns outros elementos, como, por exemplo, filmagens. Então, de repente, vamos imaginar que aconteceu dentro de um motel ou de uma casa noturna, como vem acontecendo bastante aí, infelizmente. Aí, a análise das imagens também é importante para corroborar, para meio que balizar a opinião, o depoimento da vítima no momento da denúncia. Agora, doutora, a gente está falando de agressão, cárcere privado, estupro. Como é que a justiça ela analisa cada um desses crimes e propõe penas para cada um desses? Como que funciona? As questões vão se agravando? Como é que fica o caso quando há várias denunciantes e várias denunciantes colocando mais de um tipo de agressão, inclusive o próprio estupro? Legal. Nesses casos em específico, pelo que nós temos notícia, acredito que o que vai ser aplicado é o que a gente chama no direito penal de concurso material de crimes. O que significa isso? Que as penas dos crimes são somadas. Somadas para que haja aí, sim, uma pena bem grande, uma pena mais substancial. Tá? Então, para cada vítima, um processo, para cada processo a gente vai analisar as condutas. É claro que tem algumas condutas que elas, dentro do direito penal, a gente diz que elas se subsumem-se umas nas outras. Então, por exemplo, o estupro ele já prevê uma violência, né? Dentro do próprio tipo penal do estupro, já existe o elemento violência. Então, uma eventual violência, né? Então, uma lesão corporal praticada em decorrência de um estupro está consumido pelo estupro. Então, seria só o estupro com as agravantes e as qualificadoras. Por exemplo, a gente tem o caso do estupro seguido de morte, o estupro seguido de violência corporal grave ou gravíssima. Então, as penas elas vão se somando e a gente espera, viu, Evandro, que nesse caso do Thiago, e é importante que haja esse tipo de abordagem pela imprensa e que a justiça seja o mais efetiva possível, porque nós estamos diante de um caso de um acusado de vários crimes sexuais que é rico, que estava foragido fora do Brasil, e é com grande satisfação que a gente vê essa pessoa voltando ao solo brasileiro para que ela seja julgada por esses crimes. Claro, respeitando o devido processo legal, respeitando os direitos que ele vai ter como acusado, mas dentro do solo brasileiro, essas vítimas e todas as mulheres precisam ver a resposta do judiciário a esses acontecimentos. Rafael Paiva, o Marcelo Suano, nosso comentarista, está conosco hoje aqui na nossa programação e gostaria de participar da entrevista. Pode falar, Suano. Muito obrigado, Evandro. Doutor Rafael, eu vou pegar alguns elementos do que o Evandro falou, e o Evandro foi muito elegante quando ele falou acerca de que as mulheres já estão perdendo a credibilidade, ou seja, não é que elas estão perdendo a credibilidade, a justiça está perdendo a credibilidade diante das mulheres, não saindo das mulheres, exatamente por causa da maneira como é tratado a demora para resolver os problemas e até como o senhor próprio falou, a multa que foi aplicada de R$ 2.500 para uma questão de estupro, eu acho que eu só vi alguma coisa tão absurda quanto isso,
não foi no solo brasileiro, mas foi na Inglaterra, eu creio, em que um juiz simplesmente reduziu a pena de um estuprador porque considerou que ele teve consciência, uma vez que ele usou preservativo. Isso é algo que se pode imaginar que é um dos absurdos. No entanto, uma das grandes questões que traz para todos nós a angústia, claro que respeitando todo o processo e os direitos que tem o réu, e no caso ele já é réu, eu creio, ele está configurado dessa maneira. Qual é o prazo que se imagina para ter uma resposta efetiva? Porque uma das razões pelas quais existe o descrédito na justiça e as mulheres elas se veem praticamente abandonadas, tal qual elegantemente o Evandro falou, é exatamente pela demora que se tem. Primeiro, qual é o prazo que se imagina, independentemente disso, pelos recursos que a defesa vai apresentar, o que pode significar essa prisão preventiva, se ele vai receber habeas corpus, se ele vai receber, quais são os elementos? Mais uma vez reforçando, respeitando os direitos do senhor Brenan, que é alguém que tem que ser tratado como um cidadão e ter os seus direitos preservados. Qual é o prazo que se imagina? Claro, com certeza. O prazo agora, ele é muito mais célere em razão da prisão do Thiago. Então agora, nós já temos acusações, são diversos processos. Então, em cada um desses processos, o Thiago será formalmente citado. O que é a citação? É o ato através do qual ele é intimado, ele é informado sobre a existência de um processo. Claro que ele já sabe desses processos, mas é um ato formal da justiça, onde que, de fato, ele vai ter a certeza que ele sabe do conteúdo dessas acusações. E aí, a partir da citação, ele tem um prazo agora de 10 dias corridos para apresentar sua primeira defesa. Após isso, é marcada uma audiência de instrução e julgamento, onde as partes são ouvidas, eventuais testemunhas, as vítimas, peritos, é feito um interrogatório judicial do acusado, e a partir daí, em 10 dias, o juiz já pode proferir a primeira sentença. Então, a expectativa, estando o réu, porque sim, ele já é réu, já tem uma acusação recebida pela justiça. A partir desse momento, com a prisão dele, eu espero que nos próximos meses a gente tenha já uma resposta do Poder Judiciário. O grande entrave aqui agora, na prática, vai ser o agendamento dessa instrução de julgamento, né? Porque essa audiência vai depender um pouco da pauta das varas judiciais onde esses processos correm. Mas eu espero que haja uma sensibilidade no sentido de que seja feito a toque de caixa. E agora também o jogo muda um pouco, porque existe um interesse claro do réu de que o processo corra, porque ele está preso preventivamente. E, aproveitando até o gancho da sua pergunta, a prisão preventiva é uma prisão que serve justamente para isso. Então, quando que um juiz pode decretar uma prisão preventiva? Ela ainda não é pena, ela não é o cumprimento de uma pena. É uma prisão cautelar, que nós chamamos, para que o processo corra da forma mais efetiva possível, para que, o réu não volte a delinquir, então não volte a fazer novas vítimas enquanto não é efetivamente julgado. 2, para que ele não coaja testemunhas, não destrua provas, não ameace as vítimas. E 3, e esse é o principal motivo, para que ele não se furte à ação penal, ou seja, para que ele não fuja, para que ele não deixe de estar presente na ação penal. Então, essa prisão preventiva é bem importante e eu acho bem difícil. Não é impossível. Como você bem citou aí, no judiciário a gente vê cada coisa que a gente até duvida do diploma que a gente tem. Mas a tendência é que ele permaneça preso durante todo o processo e aí sim, havendo uma condenação, essa prisão preventiva se transforma numa prisão definitiva. Doutor Rafael Paiva, muito obrigado por conversar conosco, por nos ajudar a entender esse caso e principalmente, por nos ajudar a explicar a importância das mulheres denunciarem e mais do que isso, da obrigação da justiça e de toda a rede de apoio oferecer escuta e oferecer também combate à violência contra essas mulheres. Seja em relacionamentos, seja em casa, seja com pessoas que acabaram de se conhecer, enfim, nada justifica qualquer tipo de agressão, de violência, de ofensa contra uma mulher. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.